Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Esse vídeo breve que quero fazer aqui é uma resposta a alguns irmãos que me perguntam sobre profecia. Dúvidas sobre cumprimento, se é verdadeiro, se devem aguardar ou não em promessas, e por que cumpre parte não se cumpre. Bastante dúvidas, irmãos. Eu pretendo fazer uma abordagem aqui que venha a sanar todas essas dúvidas, se assim Deus me der força aqui e me guiar em tudo. Bom, eu vou dar um exemplo sobre cumprimento parcial de profecia. Eu estive em uma visita, uma oração, e na casa em que nós estávamos, o dono da casa, uma pessoa simples, financeiramente falando, tinha um Fusca na garagem, e um dos irmãos que ali participavam da oração, Deus o tomou da seguinte maneira, dizendo: olha, querido, Deus manda te dizer que chegou o tempo de trocar este carro que está na garagem. Deus vai preparar um comprador para o Fusca e vai tomar o coração dos irmãos para te dar um carro novo. Bom, e durante a pregação o irmão falou assim: agora o Senhor me manda te dizer, traz o teu filho que está no quarto, vai buscar ele que o Senhor tem um recado para ele. E indo buscar ele, caríssimos, o Senhor tomou o irmão e disse: olha, por um tempo você namorou com uma, com outra, e todas você se frustrou, teve isso, teve aquilo. O Senhor manda te dizer que está preparando, separando aquela que é para ser a tua companheira, a tua esposa. Mas vai ser uma moça simples, segundo a minha escolha, diz o Senhor. Bom, caríssimo, nós saímos dali. Passado um tempo, Deus preparou de alguém comprar aquele Fusca, preparou o comprador, e também tomou o coração dos irmãos para dar um carro de presente para aquele irmão. Bom, isso deu tudo certinho. Passado um tempo também preparou a moça, muito simples. Essa moça, eles namoraram, noivaram, mas chegou uma hora que não deu certo e se separaram de novo. E alguém perguntou: Deus cumpriu apenas uma parte, metade do que foi pregado era Deus, a outra parte não era Deus. Como explicar isso daí? Bom, Deus ele é imutável. Analise bem o que foi pregado. Foi pregado que Deus prepararia alguém para comprar o carro, prepararia alguém para doar o carro e prepararia uma moça simples para casamento. Tudo isso que competia a Deus fazer segundo aquilo que ele prometeu, ele mesmo realizou. Agora, o que competia ao moço e à moça? Zelar para que aquele matrimônio acontecesse e se mantivesse. Porque Deus não obriga ninguém a casar com ninguém e obriga ninguém a ficar com ninguém. A verdade é que isso é um comprometimento, um compromisso daquele que casa. É isso que devemos fazer. Bom, essa parte ficou muito bem explicado depois, né, nós abordamos este assunto, trazendo como pano de fundo Jonas, que entrou na barriga do grande peixe e tal, e contra sua vontade foi até Nínive profetizar a destruição daquele povo sanguinário e idólatra. O que aconteceu ali com a profecia, caríssimos? É uma história que todo mundo conhece. Bom, o Senhor não destruiu Nínive. Deus mudou? Não. Está escrito lá em Malaquias que Deus não muda. Ele está escrito lá: eu, o Senhor, não mudo. E está escrito também em Tiago que ele é imutável e nele não há sombra de variação. Se Deus não muda, o que é que mudou lá em Nínive? A verdade é que o que mudou lá em Nínive foi o coração dos ninivitas. O Senhor falou que destruiria eles se eles não se arrependessem. Houve arrependimento, mudança de atitude, rasparam as cabeças, vestiram sacos, enfim, se humilharam diante de Deus e não fizeram mais aquilo que era a prática comum dos ninivitas. O Senhor retirou a sentença? Não, é eles que saíram da frente da sentença. Para você ter uma ideia, existem duas locomotivas que são imparáveis, que são duas promessas que Deus fez. Aquele que humilhar-se a si mesmo será exaltado, e aquele que exaltar-se a si mesmo será abatido. Presta bem atenção, não é Deus quem muda, é você que entra na frente da promessa de Deus. Aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor o exalta. Aquele que a si mesmo se exalta, Deus o abaterá. Porque Deus não tem prazer nos altivos, mas tem prazer naqueles que se humilham, no coração arrependido, quebrantado, enfim. Meus caros, a profecia de Deus, da parte de Deus, a verdadeira, ela cumpre. Aí você vai dizer: mas depende de nós? Depende de nós estarmos em conformidade com uma vida cristã, não negociar valores e viver integralmente de forma agradável ao Senhor. Eu vou trazer um exemplo para corroborar com esta minha linha de pensamento. Tem um amigo meu, irmão, tá? No começo da vida de casado dele, ele já trabalhava numa empresa metalúrgica e tinha ali
um cargo de confiança. As sucatas daquela empresa, ele é que destinava o fim, ou seja, escolhia a empresa que comprava aquilo ali. E uma das empresas concorrentes abordou ele e falou: olha, se você vender para nós, eu te dou 15 centavos a cada quilo de metal. E ele fez uma conta, isso mensalmente, pelo volume de metal vendido da empresa, que era grande, mensalmente daria uns 40 a 50 mil reais por mês. Isso resolveria a vida inicial de casado de novo ali que ele tinha que comprar casa, tinha que fazer seu pé de meia. Isso resolveria a vida dele, certo? Mas, caríssimos, é honesto? Não. Por quê? Porque ele não é vendedor, ele não pode ser comissionado, ele já tem o seu salário, o seu trabalho não é vender sucata, a sucata não é dele, a sucata é da empresa. Se ele conseguir 15 centavos a mais, quem tem que ganhar esses 15 centavos é a empresa, não ele. Porque ele não é vendedor, e se ele for vendedor também existem os termos contratuais do que ele vai ganhar, se é um salário, se é comissão e como essa comissão vai ser paga. Ele não tinha direito de pegar esses 15 centavos, mas se sentiu tentado e ninguém, hipoteticamente ficaria sabendo. Mas ele lá em cima saberia. E o que ele decidiu fazer? Moralmente não desagradar a pessoa de Deus. Aqueles 15 centavos não era dele. Resolveria a vida financeira dele? Sim. Era honesto? Não. Então aquilo não era lícito, certo? Então ele recusou a proposta, irmãos, e continuou. Sobre a cabeça dele existia uma promessa de que ele se sentaria entre os grandes, entre os líderes, entre os homens da alta sociedade. Bom, passou-se muitos anos, passou bastante dificuldade, bastante aperto, e o Senhor preparou de hoje ele ser ali diretor global da empresa. Glória a Deus, né? Por que cumpriu essa promessa? Porque ele não negociou valores e princípios. O Senhor, ele faz as suas promessas, quando faz, tá? E o crente não deve viver atrás disso, motivado por isso, interessado em Deus por essas questões. Mas eu não vou tirar a fé de ninguém e dizer que isso não existe, porque na verdade existe. Há coisas que o Senhor fala e o Senhor realiza, né? E os crentes pentecostais vivem isso. Por mais que existe muita profecia falsa, existem as verdadeiras. E elas fazem parte do contexto cristão. Eu mesmo já experimentei muitas, inúmeras vezes, se for contar aqui, não há vídeo que chegue a quantidade de vezes que eu vi manifesta a profecia e a realização da mesma. Só que também eu já vi parte dela cumprir, parte não, como esse exemplo que eu trouxe, do pai que recebeu a troca do carro e o filho que recebeu a noiva, porém não mantiveram o casamento. Falhou a profecia? Não, falhou o homem, falhou a mulher. Então, e outra coisa, às vezes muda pelo conceito, muda pelo caráter, né? Ou seja, se este irmão, amigo meu, optasse por pegar esses 15 centavos, ele inicialmente ia parecer exaltado. Ele escolheu um caminho para enriquecer. O enriquecimento seria ilícito, certo? E se Deus assim o ama de verdade, cedo ou tarde o Senhor ia corrigir o curso dessas coisas. E ele pagaria o preço, porque o que é certo, e Deus não tem inocente por culpado, nem culpado por inocente. Então se tem alguma coisa na tua vida que expôs a tua fé ao descrédito, porque Satanás é oportunista, às vezes uma coisa não cumpre e toda a tua fé fica exposta, porque como ele é oportunista, ele tenta linkar as coisas. Se isso não cumpriu, então todo o resto também ele planta uma dúvida, põe um ponto de interrogação. E você fica achando, será que isso é verdadeiro? Será que a minha salvação é verdadeira? Será que o batismo, será que tudo que eu vivo é verdadeiro porque tal coisa cumpriu, a outra não cumpriu, ou nada se cumpriu? Será que eu e você não estamos devendo, não optamos por caminhos equivocados, não negociamos nossos princípios e valores, não falhamos no nosso compromisso, certo, com o Senhor? Ah, mas eu conheço gente que não vale um centavo aí, e tá assim assado. Será que isso daí, queridos, é a benção de Deus ou é só a porção dele aqui? Tá? É só a medida que ele escolheu ter, né? Como o rico e o Lázaro lá, a porção do rico foi aqui, certo? Então eu quis fazer esse vídeo para responder a você. Não exponha a tua fé ao descrédito porque alguma coisa não cumpriu na tua vida. E também não viva como um cristão que
que é só motivado por promessas. Eu ouço irmãos, eu estou firme nas promessas, aguardando as promessas. Não entra nessa. Sirva a Cristo por amor, independente do que ele fizer. Você imagina se Pedro, Paulo, os apóstolos vivessem em torno de promessa, aguardando Deus realizar os feitos dos seus sonhos, os seus projetos mais altos e prazerosos de uma vida boa e tranquila. Paulo terminou seus dias dentro de um cárcere. Pedro, segundo os apócrifos, morreu crucificado de ponta cabeça. João jogado não sei na onde. Enfim, queridos, será que então Deus falhou com aqueles homens? Tiago mesmo, que recebeu as promessas de Deus. No sentido, esse abre aspas aqui, é no sentido de que alguns crentes vivem hoje aquela promessa de exaltação, de multiplicação, de ter um nome não sei na onde, entrar entre esses e aqueles. Será que se nós vivemos motivados a andarmos nesse caminho, e o caminho, não estou falando uma instituição, o caminho que eu estou falando é Cristo, será que se nós vivermos apenas por causa de promessas, não é uma noiva interesseira? Estamos atrás de Cristo só por causa dos milagres, Queremos os milagres de Cristo, mas não o Cristo dos milagres? Porque um grande povo andava com Jesus, atrás dos sinais, maravilhas, libertações e a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas ficar com ele mesmo não ficou a multidão, só ficou os 12. Faça parte dos 12. Não siga igual a multidão, não seja uma noiva interesseira. Seja um crente que ama a Cristo independente do que você recebe dele nesta vida. O que importa é o que ele fez por você e o amor que ele declarou na cruz. Isto vale a reciprocidade, nosso empenho, nosso sacrifício, nossa doação de coração. Seja esse crente, não seja refém de promessas. Não exponha a tua fé porque alguma coisa não se cumpriu, ou porque está tardando, ou porque não vai acontecer, ou porque cumpriu parcialmente, outra parte não. Ou não como você esperava. Sabe, eu vou até deixar um exemplo aqui. Deus tomou um irmão, marcou a data em que Deus me daria uma loja. Deus me deu uma loja, do jeitinho que Deus pregou. Eu achei que eu teria essa loja para sempre. Mas eu, Eduardo, negligenciei o empreendedorismo nela. Eu achei que porque Deus me deu, então vai dar muito certo, não tenho que pare. E na verdade, já que Deus tinha me dado, eu deveria ter cuidado muito melhor. Não deixado falhar como empreendedor. Eu negligenciei isso, mais aquilo outro. Eu esperava que Deus sempre fosse tomar um caminho, porque foi Ele quem me deu a loja. No final, eu e a minha esposa baixamos a porta da loja e eu fui entender que a culpa de ter falhado no comércio é toda minha. Não vou colocar na conta da pandemia, não colocar na conta disso, daquilo. Não, foi eu que não empreendi de forma correta, não me esforcei, não estudei, não me apliquei. Certo? Então o Senhor fez a parte dele, eu não fiz a minha. Então eu não posso de maneira alguma dizer, por que será que não estou com essa loja até hoje? Não era promessa de Deus? Então se você teve uma promessa de um comércio, de um negócio e ele faliu, a culpa da falência não é do Senhor. Ele é um excelente gestor, infalível. Se faliu, a culpa é só tua. Aprenda a assumir e a não terceirizar a culpa das coisas. Deus abençoe a todos. Saudações e até o próximo vídeo.